Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam tributadas ações de graças e honra e glória e poder por todos os séculos. Missão Evangélica Boas Novas. Programa Boas Novas. O que jamais passou pela mente de pessoa alguma em toda a história do gênero humano, salvação eterna, vida eterna de graça, sem participação humana nenhuma, é o que pregamos, porque é isso que significa o Evangelho da Graça do Senhor Jesus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo incentivou seu irmão e filho da fé, Timóteo, conforme registro na segunda carta 2:15, em termos bem explícitos. E deixou claro que quem não maneja bem a palavra da verdade terá do que se envergonhar. Não por enquanto, porque por enquanto cada um dos que manejam a palavra do Senhor dá conta apenas ao seu grupo, o que não vem mesmo ao caso. A vergonha será constatada e a repreensão aplicada na prestação de contas no bema, olhando nos olhos do Senhor Jesus. Ali ficará tudo patente, tudo claro, e só sobrará a verdade. O Novo Testamento é o mesmo para todos. Todavia, as afirmações, as doutrinas e os ensinamentos aparentemente dele extraídos são os mais diferentes possíveis. Alguns disparatados, confusos, desconexos. Estariam todos manejando bem a palavra da verdade? E o que é que acontece quando a palavra da verdade não é bem manejada? Acontece algo terrível. A palavra da verdade transforma-se na palavra da mentira. E quanto custará, no bema ou no grande trono branco, o ter transformado alguém, a palavra da verdade, em palavra da mentira? Quanto custará a alguém ter defendido seu ponto de vista, ou ter defendido a estrutura doutrinária de sua organização religiosa, em detrimento da verdade contida na palavra de Deus? Barato é que não vai ser. Certamente cada um sabe o que está fazendo. Partindo desta assertiva, ou seja, por sabermos o que fazemos e o que dizemos, e por termos consciência de que haveremos de olhar nos olhos do Senhor, e não muito distante do dia de hoje, insistimos em nossas colocações no campo da escatologia, afirmando existir um arrebatamento secreto esperando pelos remidos. Arrebatamento que precederá a vinda gloriosa do Senhor em 7 anos. Obviamente não é assim que muitos entendem. E se há quem afirme não existir a verdade de um arrebatamento, de um rapto secreto, distante 7 anos da vinda do Senhor, então alguém está mentindo. Alguém não está manejando bem a palavra da verdade. Ou nós, os que cremos e pregamos o arrebatamento, ou quem o nega. Não dá, é para dividir a verdade no meio, pois meia verdade é pior que a pior mentira. Cabe-nos o ônus da prova de nossa autenticidade e de que é o que afirmamos que constitui de fato a verdade neotestamentária. No nosso caso específico, temos em mãos a revista Sinais dos Tempos, de domínio público, número de novembro-dezembro de 2002, editada pela Casa Publicadora Brasileira, órgão dos Adventistas do Sétimo Dia.
A matéria de capa teve o título Ficções do Fim, sendo uma abordagem do filme Deixados para Trás, de origem americana. O filme, eivado de falhas doutrinárias no campo escatológico, não é o objeto dos nossos comentários aqui. O que aqui discutiremos serão os comentários dos especialistas mencionados pela revista que, ao refutarem a doutrina bendita do arrebatamento secreto dos remidos, o fizeram, como aliás sempre fazem, sem sustentação bíblica, seguindo tão somente a linha doutrinária que defendem. Que existe muita incompetência em alguns que pregam o sobre o arrebatamento é fato, inclusive dizendo ser o arrebatamento iminente, ou seja, que ele poderia ou poderá acontecer a qualquer momento, mesmo sem a invasão de Gog e sem a construção do terceiro templo em Jerusalém. Isso, entretanto, não anula a verdade bendita e gloriosa revelada principalmente através do apóstolo Paulo. Mencionado pela revista, Joe Polian, autor do livro O que a Bíblia diz sobre o tempo do fim, afirma, aspas, os teólogos dispensacionalistas aplicam muitas profecias relacionadas com o antigo povo judeu ao moderno Estado de Israel. Para eles, quase todas as profecias do Apocalipse se cumprirão nos últimos 7 anos da história da Terra. Aspas. Para esse cidadão, como também para muita gente, inclusive de outras confissões religiosas, o Israel atual não tem nada com as profecias do Velho Testamento ou do Apocalipse. Deus teria abandonado de vez o povo judeu. E cada um desses grupos se considera um verdadeiro Israel de Deus, um tal de Israel espiritual. Alguns com os 144 mil e tudo. Mas não tem no mundo quem encontre razão plausível, crível, admissível para tamanha insensatez. Não nos escritos bíblicos. A enrolada que os tais fazem para que profecias ainda sem cumprimento sejam dadas por cumpridas é de cortar coração. A profecia de Gog, por exemplo, com cerca de 2.600 anos, e que jamais aconteceu, foi absurdamente espiritualizada. Ou seja, ela teria tido cumprimento na dimensão espiritual. Agora, com base em que regra hermenêutica teria chegado alguém, seja lá quem tenha sido, a essa interpretação? Com base em nada que mereça crédito. Essa fantasiosa ideia é e foi fruto de fantasiosas visões e revelações à margem da bendita palavra de Deus. E o reino messiânico? Dizem alguns que ele acontecerá no céu, outros que ele ocorrerá na eternidade, só para Israel ficar de fora. Duro é conseguir colocar ovelhas, ursos, leões, serpentes, vacas e a fauna toda no céu ou na eternidade. O leão comerá palha como o boi. Isaías 11:7. Arranjar palha para um leão no céu ou na terra restaurada, quando não mais haverá água, pois o mar já não existirá, e a interpretação literal é a única que cabe aqui, é qualquer coisa de nada em que se possa confiar ou acreditar. A revista Sinais dos Tempos, analisada, cita também o pastor adventista Steve Forberg, autor do livro O Engano de Deixados para Trás, que, entre outras afirmações, fez a seguinte, aspas, a besta no Apocalipse é uma figura de linguagem
para um poder político religioso ditatorial, aspas. A besta não poderia ser um poder político religioso, porquanto o número que lhe é conferido não cabe em qualquer tipo de organização política ou religiosa, a não ser que queiram também mudar o que está escrito. E está escrito assim: aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Aritmos gar antropou. E o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. Alguns tradutores verteram número de homem, não especificando, no que erraram. A regra número 1 da hermenêutica reza que as escrituras se interpretam a si mesmas. Ademais, o Apocalipse foi escrito em grego. Assim sendo, e considerando que o mesmo versículo conclui dizendo, e o seu número é 666, facilmente se vê que o pronome possessivo autos, seu, foi aplicado e está aplicado a um homem específico, sendo esse homem a besta, o anticristo. Aquelas brincadeiras de outrora com os denominados cálculos gemátricos, quando colocavam na figura do Papa de Roma títulos que caberiam em latim no 666, a exemplo de Vicarius Filii Dei, aquilo não teria cabimento nem no tempo de contos de reis. E denominar o papado de poder político religioso ditatorial é simplesmente ridículo. O Papa só consegue mandar hoje no clero romano e em mais nada. O 666 é o número do homem do pecado, do filho da perdição, do iníquo, do anticristo, da besta apocalíptica. Aqui, o pastor adventista Steve Feuerberg passou longe, pois não há como atribuir, repetimos, tal número a qualquer tipo de organização. É o número de um homem específico. Segundo a revista, o pastor afirma ainda que, primeiro, o arrebatamento acontecerá na segunda vinda visível de Cristo. Segundo, quem não estiver preparado não terá outra oportunidade. E terceiro, a igreja atravessará o período final de tribulação e terá de enfrentar o anticristo e a marca da besta, a fim de estar pronta para a volta de Cristo. Essa turma não tem jeito mesmo. Quem foi que disse que o arrebatamento será uma vinda? Se alguém disse errado. O arrebatamento não será uma vinda, será uma ida, uma subida. No arrebatamento, o Senhor Jesus não virá à terra, senão não haveria necessidade alguma de um arrebatamento. No arrebatamento, os remidos é que subirão, serão arrebatados. E como poderia acontecer o arrebatamento na vinda do Senhor, se ele vai estar vindo? Seria uma senhora desorganização. Os remidos subindo e o Senhor descendo. O cidadão deve ter confundido nuvens com ares. Cometer tal confusão em português já é difícil. Na língua grega, então, é o cúmulo. É o cúmulo para quem raciocina e para quem não tem que viver fazendo ginásticas mentais e contorcionismo exegético para defender doutrinas particulares. A construção encontrada em 1 aos Tessalonicenses 4:17 não permite qualquer tipo de engano inconsciente ou consciente em havendo sinceridade. O texto diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles, com os ressuscitados do versículo 16, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Os remidos serão arrebatados por entre nuvens, mas não ficarão nas nuvens. Subirão para o encontro com o Senhor nos ares. A expressão em Nephelais, entre nuvens, diz o que diz. Nuvens, as nuvens, entre nuvens. Os remidos passarão pelas nuvens quando subirem ao encontro do Senhor. Mas o encontro não será nas nuvens. O encontro será nos ares. Eis, aera, nos ares. Cada coisa é cada coisa. Só confunde quem vive de más intenções. As nuvens estão bem ali, no máximo a 15 quilômetros de altura. E os ares são os ares, regiões celestes, infinito, muito além da estratosfera, da ionosfera e de tudo quanto for fera. Essa é a ideia da expressão grega. Só confunde quem vive de confusão. Disse o cidadão que quem não estiver preparado não terá outra oportunidade. Essa é aquela mesma velha e maldita ideia que o sangue do Senhor Jesus não teria sido suficiente para a remissão, para o pagamento da culpa do pecado. Pregou ele e pregam muitos de outras confissões, inclusive, que quem não estiver preparado para a vinda, muitos dizem para o arrebatamento, ficará, pois faltar-lhe-á dignidade para estar com o Senhor. É plausível admitir que Satanás viva às gargalhadas com essas afirmações fracas e frouxas, quando Jesus passaria da glória de ser o pleno potenciário Salvador para a humilhação de ser um Salvador inválido, um arremedo de Salvador, que aliás nem salvaria, pois cada candidato à salvação precisaria ele mesmo merecer, viver preparado, e essa mentirada toda que vivem pregando e ensinando, isso vai custar muito caro a muita gente. Na afrontosa hipótese da necessidade de um preparo por parte do remido, admitir-se-ia, e não há como fugir dessa conclusão, ter sido insuficiente o preparo proporcionado pelo sangue de Jesus. Afirmou o pastor adventista ainda, como lemos há pouco, que a igreja atravessará o período final da grande tribulação e terá de enfrentar o anticristo e a marca da besta, a fim de estar pronta para a volta de Cristo. É claro que a igreja não espera a volta de Cristo. Tem muita gente esperando, e muitos desses, é provável, vejam mesmo o Senhor vindo sobre as nuvens. Mas nenhum remido, nem o mais fraquinho, nem o mais relapso, nem o mais carnal verá o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens dos céus. Isso é coisa para incrédulo no sangue do Senhor. A igreja será arrebatada toda. É assim que está escrito nos anais do Novo Testamento. Mesmo a igreja de Laodiceia, essa de agora, essa que vive a fazer afirmações infames, essa classificada pelo Salvador como miserável, desgraçada, pobre, cega e nua, essa que causa ânsias de vômito no Senhor, essa com quem ele não consegue manter comunhão, estando na porta a bater, Apocalipse 3, de 14 a 20, essa igreja desfigurada é igreja e será arrebatada por ter apelado para o sangue do Salvador. O remido não é remido por ter deixado de fumar e de beber, nem o é por ter mudado de religião, e nem por ter melhorado de comportamento, ou por tentar viver de acordo com a vontade de Deus, fugindo de determinadas práticas.
A igreja é igreja, o remido é remido por causa do sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que constituiu a igreja. O Senhor jamais esperou ou esteve esperando que ela se preparasse ou estivesse pronta para assim arrebatá-la. Afirmações desse porte são afirmações indignas, pois tentam transformar os remidos em seus próprios salvadores, apontando, ainda que veladamente, indignidade e insuficiência na obra do Salvador. Foi o sangue de Jesus que satisfez a justiça do Todo-Poderoso, e não foi uma satisfação relativa ou em parte, foi satisfação total e absoluta. A justiça de Deus não teria e não tem mais o que exigir de quem se colocou debaixo do sangue do Cordeiro Eterno. Admitir o contrário, como admite o pastor adventista e como admitem muitos religiosos, alguns até com aparência de remidos, é admitir uma infâmia, um absurdo descomunal. O apóstolo Paulo asseverou: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, de 25 a 27. Agora, é possível encontrar um só remido que seja moral e eticamente irrepreensível? Cuidado com a resposta, porquanto o próprio Paulo confessou: dos pecadores eu sou, em mim ego, o principal. 1 Timóteo 15. E Tiago, irmão do Senhor, não apóstolo, mas irmão do Senhor, escreveu: todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago 3:2. Enquanto o apóstolo João concluiu: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. 1 de João 1:8. Nenhum verbo está fraccionado no passado. Sou, tropeçamos e temos, indicam ações presentes. Fugir do pecado para ser agradável a Deus e para estar ao seu serviço é uma coisa. Entretanto, confessar não pecar para merecer ser salvo e para estar preparado quando do encontro com Jesus é confessar não ter confiado na eficácia do sangue ou nem mesmo ter invocado o nome do Senhor. Cristo amou a igreja, mesmo o período de Laodiceia, esse de agora. E porque a amou, a si mesmo se entregou por ela. E por que se entregou? Porque ela não merecia nada da parte de Deus Pai. Jesus então se entregou por ela para a purificar. Ele sabia que, a depender dela, não haveria nunca a purificação necessária para a permanência na glória, na luz e na paz de Deus. O mérito da purificação é dele, sempre foi. A igreja é gloriosa, sem mácula, nem ruga, santa e irrepreensível pelos efeitos do sangue de Jesus. Ou não é assim que está escrito? Laodiceia é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua no que diz respeito à vida espiritual. Essa é sua condição, não sua posição. A condição tem a ver com a comunhão e não com a vida eterna. A posição de Laodiceia é a mesma de todos os outros períodos da igreja, assentada com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. A vida eterna jamais seria resultado ou efeito da vida cristã ou do comportamento de quem quer que fosse. Assim creem os incrédulos da vida, muitos de Bíblia à mão, mas não é assim que é. Não é assim que está escrito. Afirmar que a igreja terá que atravessar a grande tribulação para estar pronta para o encontro com Jesus é afirmar que Jesus não a aprontou, enquanto o apóstolo diz que ele o fez, amando-a e se entregando por ela. E aí? Devemos crer em quem? No apóstolo, no que está escrito, na palavra da verdade, ou ficamos de bobeira, indo atrás de profecias e de revelações de meio de caminho,
e dizem o contrário, como temos ouvido. Para concluir, citamos ainda uma vez a revista Sinais dos Tempos, número de novembro-dezembro de 2002, página 9, abre aspas. Toda a ideia de um período de 7 anos de tribulação após o rapto é uma grande ilusão, um megamito maciço que pode até mesmo entrar para a história como o maior erro de interpretação evangélico de todos os tempos, fecha aspas. Como não existe nada melhor que um dia atrás do outro, com uma noite no meio, essas pessoas não perdem por esperar. Verão, só que verão tarde demais, que o arrebatamento era verdade. E que também era verdade a doutrina do anticristo, da besta, como um homem, e não como uma organização político-religiosa. E descobrirão não terem manejado bem a palavra da verdade. Verão que, no início, tudo parecerá às mil maravilhas, com paz e segurança em toda a terra, mas só para os que aderirem ao sistema então implantado. Muitos desses religiosos, desses que hoje pregam e ensinam essas mentiras, enfrentarão a morte, transformando-se em mártires, como aqueles que são mostrados em Apocalipse 6, de 9 a 11. Só não mais poderão fazer parte da igreja, dos remidos, dos filhos de Deus, dos irmãos de Jesus, dos co-herdeiros do universo. Que pena! Será mesmo uma enorme pena. E saberão que andaram, eles, sim, acreditando em um megamito maciço, recheado com muita mentira, com muita ilusão. Ouvinte amigo, sua vida é sua vida. Você faz dela o que quiser. Você acredita agora no que quiser. Você decide agora o que quiser. Agora, por enquanto, o que é seu. Dependerá de você acertar ou errar. Acertar será invocar o nome precioso do Senhor Jesus. Apelar para Ele ali, no pó, no fundo do poço, reconhecendo não merecer nada e não ter condição de estar pronto nunca, reconhecendo ser um eterno despreparado. Errar será pensar poder alguma coisa diante da justiça implacável do Altíssimo. Alguma coisa como guardar o mandamento, praticar boas obras, perseverar, estar pronto, estar preparado, agradar ao Senhor Deus através de dízimos, de orações, de jejuns, da intervenção de Maria, etc. Como a vida é sua e como as consequências de sua escolha também serão suas, faça como quiser.